Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à nossa universidade. Em nome do Sr. Reitor, agradeço a vossa presença e é com muita honra, orgulho, carinho e alegria que declaro aberta a sessão comemorativa do Dia da Universidade da Madeira no seu 25º aniversário. A sessão decorrerá da seguinte forma. Em primeiro lugar, ouviremos a oração de sapiência proferida pelo professor António Bremo com o tema A Diversidade Genética dos Portugueses. A segunda intervenção estará a cargo do professor Luís Sinalino, antigo docente da Universidade da Madeira, desde a sua criação e o nosso primeiro provedor dos estudantes. Seguidamente, teremos a intervenção da senhora engenheira Elisa Basto Machado, antiga funcionária não docente e a primeira diretora dos serviços académicos da nossa academia. Após esta intervenção, será a vez de ouvirmos as palavras do presidente da Associação Académica, o aluno João Francisco Batista. Fará a última intervenção desta sessão o Sr. Reitor da Universidade da Madeira, professor José Carlos. Na segunda parte da sessão, terá lugar a cerimónia de entrega das bolsas por mérito aos alunos da Universidade da Madeira referentes ao ano letivo 2010-2011. Neste momento, toma a palavra o professor António Bremo. Muito boa tarde, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Reitor, caros colegas, funcionários da Universidade, docentes, alunos e convidados. Antes de mais, queria agradecer o facto de terem convidado para fazer hoje a lição, a oração de sapiência, e eu não tive dificuldade em escolher o tema, porque nos últimos, diria, 20 anos, o Laboratório de Genética Humana da Universidade da Madeira é isto que tem vindo a tratar. Diversidade genética dos portugueses. Temos procurado desvendar algumas das histórias que estão por base nas migrações que, afinal, deram origem aos portugueses e aos habitantes das nossas colónias. É evidente que toda a gente, ou pelo menos já passou na cabeça de muita gente, olhar para o lado e dizer, bem, este veio do Congo. Quer dizer, seria difícil trocarmos um nativo do Congo por um esquimó ou por um habitante da Finlândia ou da Rússia. São diferenças que se foram estabelecendo ao longo dos tempos, diferenças que têm uma base genética e que fazem com que nós possamos, hoje em dia, grosso modo, ter uma percepção da origem das pessoas. Evidentemente que, se nós olharmos no contexto mais limitado, por exemplo, da Península Ibérica ou de Portugal, olhar para o lado não significa reconhecer a origem da pessoa, a não ser, por exemplo, pelo sotaque. Ainda é possível, mesmo com o contexto da globalização, a gente sabe perfeitamente, pelo sotaque ainda conseguimos, em alguns casos, chegar à origem da pessoa. Mas é evidente que, se nós recuarmos no tempo e se nós limitarmos o âmbito da nossa procura, vai se tornando cada vez mais difícil, porque nós somos cada vez mais parecidos. Há várias fontes, se nós quisermos estudar a origem dos portugueses, a origem genética dos portugueses, há várias fontes que nós nos podemos servir para poder descortinar que movimentos migratórios, e eu estou a falar dos movimentos migratórios desde o Paleolítico, é que poderão ter dado origem ao substrato genético que compõe a população atual, seja portuguesa, seja onde for. Algumas destas fontes estão aqui discriminadas: a arqueologia, a paleontologia, a linguística, é muito importante, mas também a genética, e é disso que nós vamos falar hoje. Eu deixei ficar aqui um slide
sobre a distribuição, uma das hipotéticas distribuições linguísticas da Península Ibérica, e vocês estão a ver a quantidade, a diversidade de opções que existem num espaço tão pequeno como a Península Ibérica. Algumas delas são fantasiosas, ou pelo menos são duvidosas, outras são mais ou menos certas, e outras ainda estão à espera, talvez, de uma confirmação que pode vir da genética. Temos aí casos muito interessantes de línguas desaparecidas. O que é importante é nós termos a noção de que muitas destas línguas são trazidas porque são faladas por pessoas e essas pessoas vieram de algum sítio e, por conseguinte, estudar a diversidade linguística significa também estudar as migrações dos povos que deram origem ao panorama atual das diversidades de línguas que existem num determinado local, e neste caso da Península Ibérica. É evidente que ainda hoje um dos fenómenos mais recorrentes, e para quem tem história sabe isso, é justamente a pré-história de Portugal, com a miríade de mitos e de lendas que existem sobre os povos que habitaram a Península Ibérica, muito em particular o território que hoje a gente chama de Portugal, muito bem explanados, por exemplo, por autores como Ferreira do Amaral. A história do Garbe e do Al-Andalus, portanto, já não é pré-história, evidentemente, mas já se trata da ocupação muçulmana, ou pelo menos da presença, a ocupação eu não gosto do termo, mas da presença muçulmana. Depois, que trouxe, a própria ocupação trouxe por si a vinda permanente de uma série de povos distantes da Península Ibérica. Depois temos o fenómeno das descobertas e da colonização das ilhas do Atlântico Norte, mais movimentos migratórios. Temos a escravatura, novos influxos de genes na população atual, ou seja, o que nos interessa é saber estes movimentos todos ao longo destes séculos e destes milhares de anos, que a tipologia que fizeram no background, digamos assim, genético dos portugueses. Nós reconhecemos, eu só vou falar daquelas fases muito brevemente, que depois me vou saber delas do ponto de vista genético, porque estão muito bem caracterizadas. Nós temos esta chegada, digamos assim, no Neolítico, desta gente que teve como principal cultura o que alguns arqueólogos chamam de olaria cardeal, muito típica do litoral do território. Não existe em parte nenhuma, justamente porque a característica dela é o facto de ter sido estes potes, esta cerâmica, a ser feita com a incisão de conchas, por isso é que ela é cardeal. As conchas do mar serviam-se para fazer a decoração. Os meninos, toda a gente conhece, os meninos não existem em toda a parte, estão muito bem localizados em Portugal. Uma outra cultura que existe no território. Mais tarde aparecem estes vasos campaniformes, que deram origem também a uns movimentos que hoje estão mais ou menos bem descritos, até do ponto de vista genético. Significa que, em alguns casos, estas culturas não aparecem por transmissão de povos que estão próximos uns dos outros, mas constituem migrações de povos, migrações de grupos humanos para novos sítios e que aportam este tipo de cultura.
A arquitetura castreja, muito típica do Norte, tem o expoente máximo em Citânia de Briteiros, por exemplo, não é? Do ponto de vista linguístico, reconhece a maior parte dos linguistas que o substrato, digamos assim, original de Portugal teria sido indo-europeu. Nós já vamos ver o que é que isso quer dizer. Depois de 2000 a.C., vou usar a nomenclatura mais conhecida de todos, nós temos uma série de, ou pelo menos na história, que reconhece uma série de intervenção destes povos todos, alguns dos quais muito estranhos, muito pouco estudados. É o caso desses cinetos ou dos cónios que existem no Alentejo e no Algarve. Correspondem esta estela que está aqui com estas inscrições chamadas de Sudoeste, que ainda não se sabe muito bem de onde vieram. E essas estrelas que eu coloquei aí no mapa referem-se justamente às telas encontradas com esta escrita estranha. E depois há todos aqueles povos que vocês já conhecem, os celtas, diz que nós somos celtas, não é? Da origem celta, fenícios, cartagineses, romanos, por aí fora, mouros. Ora, o meu objetivo é saber como é que, com a genética, como é que nós podemos contribuir para perceber esta miríade de povos que deram origem à população atual. E então, nós usamos um marcador genético. O que nós temos aqui neste slide é uma célula com um núcleo, mas tem ali um organito, eu não posso apontar desse lado, mas está na célula, está no canto inferior esquerdo, cortado ao meio, digamos assim, que é uma mitocôndria. Ora, esta mitocôndria contém uma molécula de ADN que está aí como uma espécie de um filamento roxo. Este filamento roxo, esta molécula de ADN é suficientemente pequena para nós podermos tratar dela no laboratório com uma certa facilidade e usamos-la para fazer estes estudos que nós chamamos filogenéticos. Estas mitocôndrias têm uma característica muito... Aqui está uma, vista ao microscópio eletrónico, e aqui está o tal cromossoma, a tal molécula de ADN, ela é circular, vocês veem aqui, e é tal que nós usamos para fazer estes estudos. Esta molécula de ADN mitocondrial tem estas características que eu pus aqui. Ela tem uma particularidade, é que é transmitida por linha materna. Os homens aqui não têm importância nenhuma. Portanto, se nós estamos a tentar ver a história, se nós queremos conhecer a história dos portugueses, esta história que eu conto é a história que é contada pelas mães, não pelos pais. Porque todas as células do corpo possuem estas mitocôndrias e, portanto, possuem este ADN mitocondrial. Mas, no momento da fertilização, portanto, quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, o que acontece é que as mitocôndrias do espermatozoide são destruídas e, portanto, o novo indivíduo que vai nascer daquele zigoto vai ter as mitocôndrias da mãe. Portanto, a mitocôndria, as minhas mitocôndrias são aquelas que eu herdei da minha mãe, que herdou da sua mãe, portanto, da minha avó materna e por aí fora. Portanto, a linhagem é materna. Não está sujeita a estes fenómenos de recombinação meiótica. Isto
parece muito estranho, mas eu vou-vos dizer, ela é, digamos assim, quase que eu diria que imutável. Isto parece um sacrilégio em ciência, mas para todos os efeitos ela é imutável. Quer dizer, ela é transmitida fielmente, cada cópia, à descendência. Claro que de vez em quando há uma mutação. E são essas mutações que vão fazer com que a gente possa facilmente traçar a origem da mitocôndria até ao Paleolítico ou até à saída da África dos primeiros Homo sapiens sapiens. Cá temos nós um quadro, eu penso que conseguimos ver que a mitocôndria da mãe, da primeira mulher, é transmitida a toda a gente, filhos e filhas, mas só as filhas é que continuam a transmitir à descendência essas mitocôndrias. Portanto, digamos cá em baixo, na geração de baixo, as mitocôndrias são a mesma da mãe e, portanto, o ADN é o mesmo. Isso significa que eu, ao fazer a análise das mitocôndrias desta população toda que está aqui nesta sala, se eu tiver mitocôndrias cujo ADN seja exatamente idêntico, eu diria que vocês estão aparentados, seja lá onde for no passado. Mas estão aparentados. Não há dúvida nenhuma acerca disso. Certo? Porque quando existe uma mutação, quando se dá uma mutação nesse ADN, essa mutação normalmente fixa-se e é depois transmitida à descendência. Portanto, se houver alguém com uma determinada mutação, que seja a mesma de um vizinho, esses dois vizinhos estão aparentados também, alguns no passado. E, em alguns casos, eu até posso datar o indivíduo de onde surgiu essa mutação e depois que deu origem às duas linhagens. Uma de uma pessoa e a outra da outra pessoa que tem a mesma mutação. Este ADN mitocondrial é muito usado em genética. Em genética médica, porque está ligado a uma série de patologias, como veem aí à direita, cegueira, surdez, há uma série de patologias que podem ser estudadas através do ADN mitocondrial, ou pelo menos que o ADN mitocondrial tem nelas bastante influência. Pode ser usado em biologia evolutiva, e neste slide temos um trabalho que nós fizemos também, muito longe dos humanos ainda, não é? com a lagartixa, mas em que nós verificamos que a lagartixa da madeira, do ponto de vista mitocondrial, está muitíssimo bem estruturada, ou seja, as lagartixas da madeira têm um ADN mitocondrial, as do Porto Santo têm outro diferente, as das desertas, na deserta, no Bugio, no Ilhéu-Chão, são diferentes, das selvagens, na pequena e na grande, são diferentes, mas a gente consegue saber como é que umas deram origem às outras. E, portanto, através daquela árvore que está ali à esquerda, nós conseguimos, de certa forma, saber como é que foi o percurso da colonização das ilhas do arquipélago da Madeira pela Lacerta do Guézio, por esta lagartixa. E até podemos datar exatamente a altura em que ela colonizou as ilhas. Claro que a nós o que nos interessa é pegar nesta molécula ADN mitocondrial e verificar como é que a podemos usar para traçar o movimento do ser humano no nosso planeta, desde a altura em que, hipoteticamente, começou a migração para fora da África, alguns há 300 mil anos, que deu origem à tal teoria da Mãe Eva. A Mãe Eva é justamente, digamos, o primeiro ADN mitocondrial que surge num Homo sapiens que é anatomicamente moderno, e que a partir dele se começam a acumular as mutações e a gente começa a saber por onde é que os grupos migratórios se começam a espalhar. Isso é um mapa, nós já vamos vê-lo. Também dá para a genética forense, e nós aplicamos em genética forense, no laboratório que tem feito estudos de genética forense em que já usámos o ADN mitocondrial, a pedido do Ministério Público. Este é um caso muito célebre, por isso é que eu o trago aqui.
da czarina Alexandra. Foi usado o ADN mitocondrial justamente para poder provar que os restos que foram encontrados há pouco tempo eram efetivamente os da família imperial russa. E porquê? Lá está, pela mesma razão que eu vos disse há pouco, por causa da transmissão materna do ADN mitocondrial. É que esta czarina Alexandra tem o ADN mitocondrial da Rainha Vitória, que ela é neta, e tem exatamente o mesmo ADN mitocondrial que tem o marido da Rainha de Inglaterra por esta via, não é? Porque ele é filho da Princesa Alice, que por sua vez é filho da Princesa Vitória. Tiveram sorte, porque é tudo por mulher, por linha materna, por linha feminina, e vão todos dar à mitocôndria da Rainha Vitória. E claro que quando apareceu uma impostora a dizer que era a única filha da czarina que não tinha aparecido na exumação, uma história muito conhecida da princesa Anastásia, que diziam que era uma senhora que se intitulava Princesa Anastásia, foi justamente com base na comparação dos ADNs mitocondriais que se viu que não era a princesa Anastásia. Claro que nós temos aqui isto aqui, por exemplo, é com as letras, isto é o cromossoma, é uma fração muito pequenina do ADN mitocondrial, não é? Em que tem, vocês estão aqui a ver, Romanov, Female One, são todas as filhas, mas depois tem aqui esta Anna Anderson, que era a tal mulher que dizia que era a princesa Anastásia. Vocês vão reparar aqui neste sítio, têm, aí deve-se ver melhor, tem uma cor melhorzinha, tem um T, uma letra T, em vez dos Cs. Estão a ver? Isto é uma mutação. Não sei se veem aí. É logo ao princípio, todos têm um C, mas depois a Anna Anderson tem um T. Ora, lá está, quer dizer, aquelas 4 mulheres são todas da mesma família, têm todas o mesmo ADN mitocondrial, mas a Anna Anderson não tem. E como não tem, está excluída. Não é irmã das outras. Isto é o que nos aparece no laboratório, quando a gente faz um estudo do ADN mitocondrial, do outro tipo de ADN, aparece-nos assim uma imagem dessas, e vocês estão a ver, eu só vos trouxe para vocês verem, do ponto de vista prático, como é que nós estudamos, que estas letrinhas todas são Cs, As, T's e D's, só aparecem estas quatro letras, que correspondem às bases que compõem o nosso ADN. E vocês estão a ver que estas duas sequências são todas idênticas, exceto naquele T que existe numa sequência e que na outra sequência está transformado num C. Portanto, são dois haplótipos, dizemos nós. Aqui, por exemplo, tem um bocadinho do ADN mitocondrial, um bocadinho maior, que eu compilei, e vocês, deste quadrado aqui em cima, eu apontei todos os locais onde há mutações nas populações espalhadas pelo mundo. Ou seja, são as mutações que são conhecidas, são os locais, a gente chama polimórficos. Polimórficos quer dizer que umas pessoas podem ter uma mutação, outras podem ter outra, podem até ter de comum várias mutações. Quando existem mutações em comum, significa que a origem é comum. Lá está, vocês neste slide, vocês veem, por exemplo, naquele grupo que tem ali A, estão a ver, são 3 indivíduos, aqueles 3 indivíduos partilham, a mutaçãozinha é aquele bloquinho que eu ponho no traço maior, no traço. Portanto, todos aqueles, os A's, por exemplo, partilham todos eles aquela mutaçãozinha que está em cima. Esta que aqui está. Os B's partilham uma mutação diferente, estão a ver? Mas vocês vejam, o A e o B partilham uma mutação ainda, tem uma de comum. E estes ABs ainda partilham, com os Cs todos, ainda partilham mutações em comum, que é o que nós chamamos aqui o root. Portanto, é este partilhar de mutações que faz com que nós possamos ter uma árvore filogenética muito clara sobre a origem. Em concreto,
todos os indivíduos, por exemplo, que partilham estas mutações do ADN mitocondrial, aquele T que está ali e aquele C, em duas posições, nós designamos que são os Gs, os Js. Ora, os Js é um grupo muito interessante, porque é um grupo típico do Neolítico. Portanto, se nós encontramos Js, nós sabemos que este grupo, que este haplogrupo, que este mega haplogrupo, teve origem, alguns no Médio Oriente, por altura do Neolítico. E estes Js vieram também para a Península Ibérica. Estão a ver? Os dois Js, C e o T, se tiverem uma mutação extra, que é aquele C que está ali à direita, vão pertencer a um subclado do J. E é assim que nós vamos fazendo os clados. Estão a ver? O 2 tem uma mutação diferente, ali. E estes clados é que vão definir, no fundo, os grandes grupos humanos, digamos assim. Ou seja, os africanos puros, quando eu digo africanos puros, estou-me a referir aos subsaarianos, melhor dizendo, os subsaarianos, todos eles têm as suas moléculas da ADN mitocondrial, têm mutações muito típicas que fazem com que eles se inscrevam, todos eles, neste mega grupo chamado L, que depois se divide em vários clados, e este ainda se divide em subclados, L1, L1A, L1B, L1C, por aí fora. Mas se eu por acaso fizesse uma análise ao vosso ADN mitocondrial, se eu visse que vocês tinham as mutações que são típicas do L, eu tinha a certeza absoluta que alguns no vosso passado vocês tiveram uma mulher subsaariana. Sem dúvida nenhuma. E isso vai acontecer com uma bela porcentagem de pessoas, quer em Portugal e particularmente aqui na Madeira, por razões que vamos já ver. Por exemplo, na Europa, no norte da África e na Ásia Ocidental, têm mutações específicas para outros grupos. Na Oceania, os ameríndios, portanto, nos nativos das Américas, têm outros grupos específicos. Enfim, é muito fácil nós datarmos o aparecimento destas mutações e estabelecer digamos, uma rota migratória de todos os grupos humanos que acabaram por popular o planeta. E assim, nós temos as primeiras migrações, mais ou menos nesta altura, de 95.000 a.C., deram origem a estes dois grupos L's. Depois, a certa altura, há o chamado Out of Africa, portanto, eles saem da África e vão situar-se aqui no Crescente Fértil, naquela zona que hoje é constituída pelo Iraque e pelo Irão. Portanto, no fundo, o Eufrates, na zona do Eufrates. E a partir daqui, evidentemente, que se deram migrações várias. Na altura do Paleolítico Superior, nós temos grupos que saem do Crescente Fértil e que se vão dividir e que vão fazer duas rotas migratórias. Uma pelo norte da África e outra... uma pelo norte da África, que são os 6 que estão aqui em baixo, que vão acabar por se estabelecer nas Canárias, vão dar origem estes 6 aos guanches das Canárias. E outra que são os tais os 5. Estão a ver 7% das pessoas, das linhagens europeias atuais, 7% de vocês, de nós, somos os 5, viemos já no Paleolítico, e que acabam por chegar aqui à Península Ibérica mais ou menos há 45.000 anos. No Paleolítico Superior Intermédio, há outros grupos que acabam por fazer a sua migração para a Europa,
e que vão constituir linhas separadas. Estão a ver aqui 25% das linhagens europeias atuais pertencem a estes grandes grupos. E depois acontece o último período glacial, ou seja, há 19.000 anos dá-se o grande período glacial que faz com que todas as populações humanas que estavam bem estabelecidas na Europa, sobretudo no norte da Europa, venham a descer para onde? Para estes 3 refúgios que estão aqui. Um na Península Ibérica, outro nos Balcãs e outro nos Urais. Porque foram locais que não foram atingidos pela glaciação. O resto estava tudo coberto de gelo, portanto não havia hipótese nenhuma. Portanto, houve uma retração das populações humanas. E nós sabemos isto porque quando se começa a dar um degelo, é natural que o homem sempre foi assim, vá ocupar os territórios que acabam de ser expostos devido ao degelo. E então, nestas circunstâncias, eles voltam a repopular a Europa. E neste caso, vocês estão a ver, estamos a falar de 10.000, 15.000 anos, inclusive migrações da Europa para o norte da África. Ou seja, a Península Ibérica para o norte da África via o Estreito de Gibraltar, que em certas ocasiões podia ser atravessável, digamos assim. Então, no Paleolítico Superior Final, portanto, estamos a falar de 14.500 anos, nós temos a maior parte, digamos assim, no grande grosso, das linhagens europeias, novas migrações do norte, do crescente fértil, novas migrações para a Europa e para a Península Ibérica. Finalmente, no Neolítico, aparecem as últimas migrações, que são estes indivíduos, estes jotas. Quando eu digo as últimas migrações, a gente sabe que são as últimas, porque são indivíduos que, entretanto, tiveram mutações lá no crescente fértil e, quando saem, evidentemente, levam consigo as mutações. E, portanto, nós conseguimos datá-los. Com o aparecimento da agricultura, evidentemente que dão-se novas migrações e aparecem estes grupos em especial que vão estar associados a fenómenos culturais, nomeadamente, eu não me vou referir à cultura LBK típica do norte da Europa, mas àquela que nos interessa a nós, que é esta da cerâmica cardeal. Vocês estão a ver a rota que levou os J-Juns B-Juns. J-Juns B-Juns é um subclado do J. Não tem uma nomenclatura, não vos vou agora explicar para não lançar. Mas efetivamente estes J-Juns, estão a ver, vêm para o Mediterrâneo e vão popular toda a parte litoral da Península Ibérica e, naturalmente, de Portugal. E é por isso que aparecem cá. Ora, o que nós fizemos no laboratório faz alguns anos fomos à tropa, tivemos um belíssimo, sempre tivemos um belíssimo apoio do Estado-Maior do Exército. Fomos à tropa, tirámos sangue a todos os recrutas durante vários anos, portanto temos um bom banco de sangue. Fomos ler o ADN mitocondrial de todos os recrutas e verificámos o seguinte. Berberes, ou seja, mitocôndrias, ou indivíduos portadores de mitocôndrias com marcadores tipicamente berberes, a grande maioria, eu diria que estes dois indivíduos na bacia do Tejo e ali em Vila Real, não, em Viseu, são residuais, a grande maioria está toda no norte do país, na zona de Viana do Castelo. Seria estranho, não é? Porque a maior parte das pessoas associa os berberes com a vinda com a ocupação muçulmana, portanto, com a estadia dos muçulmanos, e portanto seria estranho vê-los lá em cima. Os subsaarianos estão bem espalhados, sobretudo na parte tanto no centro e no sul do país. Quando eu digo subsaarianos, são mesmo subsaarianos, não são norte-africanos. Os norte-africanos estão aqui representados pelos berberes. Os M1
são típicos da África Oriental. E estes dois que nós encontramos aqui têm as mitocôndrias que nós encontramos nas bases de dados mundiais a que temos acesso, são tipicamente iemenitas. Portanto, vieram do Iémen. Portanto, não temos dúvidas nenhumas. Isto é muito engraçado depois de dizer aos tropas, quer dizer... os marcadores do Neolítico são os T1s, existem espalhados em todo o país. Os Jotas, por exemplo, estão muito associados a essas populações do Médio Oriente, estão bem espalhados também em Portugal. E depois temos alguns grupos que são de mais difícil interpretação. É o caso, por exemplo, daqueles grupos I aqui em cima e estes quadrados que estão aqui em baixo, que são os X. Estes quadrados que estão aqui, este X, este grupo X que está aqui, estão nos mesmos locais da tal escrita do Sudoeste que eu vos falei no início e que estava representada pelas telas. Vai ser um bom trabalho de investigação que nós estamos agora a iniciar com alguns arqueólogos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, porque nós já temos dentes datados da Idade do Ferro e do Bronze para estudar exatamente o ADN mitocondrial deles, para ver se pertence ou não pertence àquele grupo X. Eu tenho muita curiosidade em saber porque é que este grupo X está aqui. Por uma razão muito simples. Portugal tem a maior percentagem de indivíduos do haplogrupo X. Estão todos concentrados naquela região. E para vos dizer, os matches, portanto, as mitocôndrias mais próximas destes indivíduos, estão todas na Anatólia. Por isso eu estou muito curioso para saber como é que estes indivíduos, e quem são eles, ou se eles têm alguma coisa a ver com aquela língua cónia ou tartésica que eu falava no princípio. Portanto, as conclusões que nós tiramos do nosso trabalho, e eu estou prestes a acabar, prendem-se muito concretamente sobre a origem dos subsaarianos em Portugal e dos norte-africanos. Nós, nos trabalhos que foram publicados em revistas internacionais, nós éramos da opinião de que os marcadores existentes em Portugal não se referiam à ocupação muçulmana ou à presença muçulmana em Portugal, mas eram pré-neolíticos, sobretudo os norte-africanos. Portanto, nós achamos que aqueles norte-africanos que se encontram no norte de Portugal não vieram com a presença dos exércitos árabes, vieram sim, são pré-neolíticos, são muito mais antigos do que inicialmente se julgava. Porque se eles tivessem vindo misturados com os árabes, era natural encontrá-los no mesmo, enfim, espalhados uniformemente pelo país. Nós não encontramos nada disso, pelo contrário, eles estão bem localizados e nós achamos que o que aconteceu houve uma primeira expansão pré-neolítica, e nós datamos isto através da ADN mitocondrial, por estes indivíduos que vieram do norte da África, passaram pelo Estreito de Gibraltar e depois simplesmente foram empurrados para o norte do país quando finalmente se deu uma expansão neolítica africana. Essa expansão neolítica está perfeitamente estabelecida e empurrou, digamos assim, os grupos berberes para o norte. E há um dado muito mais interessante, que é o facto de os berberes do norte do país, que hoje em dia são iguaizinhos, nós podia ser um berber, se tivesse ascendência lá acima do norte, mas a diversidade genética existente no norte do país, dos grupos berberes, é maior que a diversidade genética dos berberes de Marrocos, por exemplo, ao norte da África. Portanto, é impossível, sendo assim, é impossível que eles sejam um subgrupo dos berberes do norte da África. Não é possível. Não é possível explicar isso através destes índices
de diversidade genética. Por fim, em relação à Madeira e aos Açores, as diferenças foram abismais, sobretudo em relação a estes dois grupos, estes Chagás que estão aqui, e, sobretudo, aos subsaarianos. E nós, num outro artigo que fizemos, nós mostramos que a Madeira, a maior parte dos subsaarianos que está na Madeira, está devido, sobretudo, a trocas comerciais, escravos, particularmente, mais ou menos, independentes das trocas que se faziam com o Reino, portanto, com Portugal continental. A Madeira tem cerca de 24% do total, temos 24% de mitocôndrias subsaarianas. E essas, sim, a gente sabe, vieram todas com o fenómeno da escravatura. Muitas delas vieram com o fenómeno da escravatura e com o facto de haver relações comerciais diferentes com as do continente. E sabem porquê? Porque 24% dos homens e das mulheres madeirenses, ao contar dos Açores, que têm sensivelmente 9%, 24% é muita gente. Ou seja, é mesmo que eu dizer que 24% das pessoas que estão aqui na sala têm de certeza absoluta uma mulher subsaariana na família. Pode ter sido há 1000 anos, pode ter sido há 1000 anos, perdão. Pode ter sido, sei lá, no século XV, pode ser no século XVI, século XVII, mas tem de certeza absoluta. Isso não há dúvida nenhuma. E eu, neste último slide, quero chamar a atenção para, dos 22 grupos africanos que nós encontramos na Madeira e nos Açores, são 22 grupos diferentes, de vários tipos de vários locais da África. 6 estão presentes em África, mas não aparecem em Portugal continental, nem nas Canárias. Significa que houve uma transferência genética, portanto, de escravos diretas com a Madeira, sem passar pelo continente. 12 ainda não foram encontrados noutros locais, nem em África. São de lá, mas ainda não foram encontrados os locais de onde eles são. A ilha do Porto Santo tem 9 haplótipos africanos de comum com a Madeira. Ela tem no total 17. Um existe na Andaluzia, outro no sul de Portugal e na Argélia. Todos os outros também nunca foram encontrados. Ou seja, temos aqui pano para manga de investigação e às grandes bases mundiais pedir, à medida que se vão estudando novas mitocôndrias, o que nós vamos tentando revelar estas histórias das populações atuais. Muito obrigado pela atenção.